Boa tarde. Eu, para variar, estava tendo aqui um pouquinho de trabalho para conseguir entrar, né? Porque eu, em termos de tecnologia, sou um bom professor de yoga. Mas, então boa tarde para quem está entrando aí. A Naíse, Lu. Quem mais? Malu. Gladys. Ana Carolina. Muito bem. Então, gente, uma boa tarde a todo mundo que está entrando. Eu atrasei um pouquinho, né? Mas agora, que horas são aqui? Só para confirmar. São 3h05. Muito bem. Naíse, boa tarde. Boa tarde, Helena. Helena, você essa semana estava te esperando na aula. Não te achei. Boa tarde. Quem mais aí? A Sheila. A Sheila, será que é uma abreviação do nome? Muito bem. Então, eu quero começar aqui com vocês essa conversa e pretendo dar também uma experiência prática sobre essa perspectiva que eu tenho difundido do yoga inclusivo, tá? Helena, você disse que você foi, mas não ficou até o fim. Tá bom. Por que eu acho importante hoje a gente ter um olhar para essa questão, para essa temática do yoga inclusivo e da possibilidade de tornar o yoga mais acessível para a grande maioria das pessoas? Eu entendo que yoga é um caminho, como a gente pensando yoga como método, né? Ou como um conjunto de métodos. Então são caminhos que procuram levar o ser humano a um estado de plena serenidade e aprofundando o autoconhecimento no rumo da autorrealização. Então, se a gente quiser entender bem o yoga, tem que ter muito claro isso em mente. O autoconhecimento é o único caminho, segundo essa abordagem, que nos permite chegar a uma realização em nível mais profundo. Nós costumamos, eu digo frequentemente, compartimentalizar as nossas perspectivas de realização. E a gente fica então buscando realizações no plural, em vários aspectos, tá? E isso é bastante complicado, porque ora eu estou realizado afetivamente, mas não profissionalmente, ora profissionalmente, mas não financeiramente, ou porque o financeiro e o profissional nem sempre andam de mãos dadas, né? E por aí vai. Então, a gente fica o tempo inteiro lutando para que essas pequenas realizações preencham essa nossa necessidade de realização num nível mais profundo. E é nesse nível mais profundo que a gente pode colocar a dimensão espiritual da realização. Quando se fala em espiritual, isso não exige necessariamente que adotemos um sistema de crenças, né? Que eu siga uma determinada religião, que eu precise acreditar em reencarnação. Então, quando se fala em realização num nível espiritual, se fala em realmente realizar em nós uma dimensão que está além desta dualidade corpo-mente. E também além da relação entre esse corpo e essa mente e as coisas, o ambiente, o meio onde estamos. Então, se nós não entendemos isso, o que nós fazemos? Ficamos a vida inteira projetando as nossas perspectivas de realizações em tudo ou mais, nas coisas, nas pessoas, nas nossas relações. E o mundo ao nosso redor, eu costumo dizer, não está aí para nos satisfazer, para satisfazer as nossas expectativas. E como ele não está aí para satisfazer as nossas expectativas, nós frequentemente nos frustramos e passamos a vida
alegre por uma coisa, frustrado com outra, e passamos assim o tempo inteiro, buscando sempre algo além, né, daquilo que já temos, ou além daquilo que já somos. Então o que o yoga nos propõe? Que não há outra alternativa senão conhecer a si próprio, para em si mesmo descortinar essa possibilidade de se realizar nesse nível mais profundo. Porque no nosso âmago nós somos isso, né, que o yoga nos diz, que a filosofia indiana, de um modo geral, né, em várias correntes, nos diz, Satchitananda, né, somos ser, consciência e bem-aventurança. E nós não percebemos isso em nós, ou não realizamos isso em nós, porque estamos continuamente buscando uma série de coisas. E onde eu quero chegar com esse discurso, que parece não estar muito relacionado ao tema de hoje? Vamos adiante, que vai ficar claro agora. Se a gente não compreende isso, nós também fazemos do yoga um meio para ficar buscando nele realizações no plural, e quando não conseguimos também termos frustrações, como o próprio yoga. Então eu quero fazer aquela postura, e quando eu consigo fazer aquela postura que eu almejo, eu treino para isso, eu me sinto um pouco mais feliz. Mas isso é efêmero, né? Então isso não me preenche. E aí, eu não tendo a percepção de que não é esse o caminho, começo a querer avançar mais nessa prática das posturas. Vou querer fazer posturas cada vez mais difíceis, desafiadoras. E eu estou aqui imaginando uma situação hipotética, né? Mas que é muito plausível, muito comum até de acontecer. E daí, em função disso, eu acabo me machucando. E aí me machuco, não consigo mais nem fazer aquelas posturas mais simples que eu fazia antes por conta dessa lesão, e aí vem toda uma frustração. Percebe? Então a gente precisa colocar o yoga na sua exata dimensão, para que não façamos dele uma fonte de frustrações, uma fonte de cobranças, uma fonte de estresse. E frequentemente, não compreendendo o yoga, acabamos tendo nele também esse objetivo, não? Esse, podemos assim dizer, aspecto projetivo no qual ficamos o tempo inteiro projetando nele uma série de desejos, uma série de expectativas. E quando também se tem essa relação com o yoga, nós começamos a torná-lo mais exclusivista. Porque se o importante é fazer aquelas posturas mais desafiadoras, se o importante é conseguir uma performance, por exemplo, então, quem não está apto a isso, talvez, né, não deva se aventurar nesse caminho. E eu mostrei na terça-feira aqui, né, na live que estava tendo na entrevista, as capas de revistas de yoga, que muitas vezes a gente vê e via nas bancas de jornais do Brasil. E essas capas de revista, elas comumente mostram sempre um mesmo estereótipo. Esse estereótipo construído com base na visão de um yoga performático, de um yoga que, de certa maneira, se adequa a pessoas com características muito específicas, certo? Então eu vou fazer hoje a mesma coisa aqui. Eu vou pegar aqui na minha estante um monte de revistas. Essas revistas aqui são de uma coleção que eu tenho, do chamado Yoga Journal, da versão brasileira do Yoga Journal, que ficou circulando aqui no Brasil entre 2007, se não me engano, e 2015. 2015 foi o último ano, né, que essa revista ficou em circulação aqui no Brasil. Tá? Então, se a gente pegar as capas da Yoga Journal, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Vocês vão ver uma
Estou separando aqui que tem revistas que não são Yoga Journal, né? Nesse bloco de revistas que eu peguei, tá? Vou pegar só as que são Yoga Journal. Tá. Pronto. Aqui são outras revistas. Aqui, então, eu fui consultor do Yoga Journal por um tempo, né? Tinha colegas lá, pessoas muito queridas, a própria editora, e eu conversava com elas para tentar mudar um pouco esse estereótipo. Mas era difícil, né? Alegava-se muito a questão de perfil, de público-alvo de patrocinadores, esse tipo de coisa, para tentar arriscar algo diferente, né? Mas essas são as capas que eu vou mostrar para vocês, tá? A primeira capa, segunda capa, terceira capa, quarta capa. Aqui eu mostro também a contracapa, a quarta capa, como a gente fala em livros, né? Aqui mais uma capa, mais uma. Enfim, uma diferente. Essa aqui muda um pouco, é a única que é diferente, né? E aqui uma que estava no meio do grupo da coleção, que é o Yoga Journal Argentina, tá? Quando a gente olha todas essas capas, se eu perguntar para vocês o que vocês viram em comum em todas essas capas, exceto essa aqui, né? Tá? O que vocês diriam? Se a gente tivesse aqui numa possibilidade de dialogar, né? De fazer algo mais interativo, como acontece nas aulas pelo Zoom, a gente poderia até perguntar para vocês o que vocês veriam em comum em todas essas capas. Mas eu acho que não precisa nem perguntar. Eu mesmo posso dizer aqui, que creio que vocês todos perceberam, essas capas todas mostram um perfil específico de praticante de yoga. E um perfil muito limitado dentro do espectro populacional heterogêneo que nós temos aqui no Brasil. Então o que se mostra? Todas aquelas capas que tem fotos de pessoas ali, mostram mulheres, jovens, brancas, magras, flexíveis, normalmente porque estão fazendo alguma postura, né, mais desafiadora. Tá? Então, algo que representa ali, né, expressa uma boa capacidade corporal em alguns aspectos para executar essas posturas. Então, quando você olha tudo isso, você fala, quem pode se identificar com essas imagens todas, né? Quem tem esse mesmo perfil. Eu sou obeso, yoga não é para mim, eu não vou conseguir fazer isso, tá? Eu já sou velho, né? Eu posso até estar falando de mim mesmo, né? Já sou aqui careca, né? Já passei dos 50, então acho que não dá mais para mim. E algumas pessoas estão comentando aí, né? Então, mulheres bonitas em posturas quase perfeitas, certo? Então, esse é um estereótipo que muitas vezes se vende. E eu acho engraçado, né? Quando na revista a gente conversava sobre isso, conversava com o pessoal da revista, essa visão dos patrocinadores até, né? Fala, não, mas é o público-alvo, eles não querem algo diferente. E é curioso, né? Porque se você abre mais o espectro, faz o yoga ser visto como acessível por um grupo, um número maior de pessoas, até em termos mercadológicos isso tende a ser benéfico, né, ou favorável, né, para quem quer vender artigos de yoga ou coisas assim. Tá? Então, por que querem restringir a imagem, né, do praticante de yoga a esse estereótipo tão limitado? Então, deixando aqui claro que eu, particularmente, não tenho nada contra uma pessoa praticar yoga e fazer essas posturas mais difíceis, né? E ter esse estereótipo, claro. Qual o problema? Né? Qual o problema a pessoa ser jovem, bonita, magra? Não tem nada de errado com isso. Nada de errado. Né? Qual o problema dela ter uma boa flexibilidade e treinar isso? Não tem nada de errado com isso. Então, não estou condenando isso. O que a gente está questionando é restringir-se apenas a isso. Passar a ideia de que o yoga só pode ser praticado, só pode ser acessível para quem tem essas características.
Tá? E isso é muito forte no imaginário popular. É tão forte que, ao longo dos meus 25 anos lecionando yoga, tá? Eu me deparei muitas vezes com pessoas que vieram fazer aulas comigo e já numa primeira aula falava assim: eu vou tentar, não sei se vou conseguir. E aí eu fico pensando assim, olha o que está na cabeça das pessoas, né? Ela vem para uma aula de yoga e já com essa ideia em mente: eu vou tentar, não sei se vou conseguir. Na verdade, não é o aluno que tem que conseguir alguma coisa. Quem tem que conseguir, nesse caso, é o professor. É o professor que tem que conseguir integrar aquele aluno numa prática de yoga. É o professor que tem que conseguir adequar as técnicas para aquele aluno com aquelas características que ele tem. Então, eu acho que essa ideia que eu estou trazendo, né, hoje, nesse bate-papo de yoga inclusivo, começa por aí, começa por mudar essa mentalidade. Tá? Mas, com tantas conversas, né, com a revista Yoga Journal, nos anos que eu fiquei lá como consultor, em alguns momentos essas conversas renderam frutos e a gente conseguiu alguns espaços para mudar um pouco essas perspectivas e essas imagens. E eu gosto, essa aqui é uma revista, né, que é um xodó para mim, tá? É um exemplar, uma edição aqui de 2010. E nessa edição de 2010 eu acabei orientando, né, uma matéria cujo título era Yoga para Todos. Tá? E Yoga para Todos com, dentro da revista, ao longo dessa matéria, várias opções de postura para pessoas nas mais distintas condições. Então, se você pegar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar daí de onde estão, né? Mas eu vou mostrar aqui, ó. A gente tinha essa página inicial da reportagem e aqui as pessoas, né, que foram modelos dessa edição. Tá? Então tinha uma pessoa obesa, uma pessoa idosa, um casal jovem, uma cadeirante, tá? E a gente foi mostrando as imagens com eles, como a gente pode ir trabalhando os mesmos princípios do yoga e adequando posturas diferentes para cada perfil de pessoa, tá? Então, uma postura de equilíbrio indicada para uma iniciante, uma postura de equilíbrio indicada para uma pessoa que já tem um pouco mais de facilidade, né, faz a árvore da forma convencional, uma pessoa que já não tem tanto pode colocar o pé lá embaixo, fazer a árvore dessa outra maneira, tá? As lateroflexões, né, então mostrando lateroflexões distintas, inclusive para cadeirante, tá? Então essa ideia é que eu achei muito interessante, porque a gente inclusive mudou o estereótipo da capa. A gente deixou nessa reportagem uma pessoa obesa na capa, tá? E assim, isso num certo momento chamou um pouco a atenção. Lembro que houve muitas cartas, né, mandadas para a revista, e-mails mesmo, né, naquela época, e nessas cartas havia comentários elogiando, né, a iniciativa de mudar um pouco o padrão, muito mais elogiando do que criticando. Mas havia algumas críticas também, tá? Inclusive críticas que aqui a gente costuma ficar falando, né, que no yoga não se pode julgar e tal, mas precisamos ter um certo cuidado também, porque essa ideia de que com yoga não se pode julgar, a gente pode também começar a desenvolver uma cultura de conivência com tudo, né, com tudo que é absurdo. E eu entendo que alguns comentários que foram mandados para a revista nessa ocasião foram preconceituosos, né? Realmente preconceituosos, não tem outra palavra. E então a gente não deve se desencorajar, porque algumas pessoas, né, têm um certo preconceito e não tem nem vergonha de expressá-lo assim abertamente numa situação como essa, tá? Não vou nem dizer, né, quais foram as frases e tal, porque acho que nesse momento nem vem ao caso. Mas a ideia que eu procuro transmitir é essa. Eu comentei também na terça-feira, não sei se todos que estão aí agora estavam na terça, né, na entrevista que eu dei aqui no site da Aliança do Yoga, mas eu comentei naquela ocasião que eu venho de um trabalho
antes até de começar a trabalhar com yoga, eu já estava trabalhando com educação física adaptada em instituições que trabalham com públicos especiais. Então, pessoas com deficiência físico-motora, pessoas com deficiência cognitiva, deficiências múltiplas. E exatamente por ter esse histórico, quando eu comecei a trabalhar com yoga, eu sempre pensei no yoga como sendo uma ferramenta muito rica que permite muitas adaptações. E adaptar um asana não é descaracterizá-lo. Muitas pessoas pensam que o asana tem que ser dado rigorosamente como está descrito num texto clássico. Tá? Eu vejo isso, nesse sentido, uma visão muito rígida. Tá? O que eu acho importante é o asana ter os seus princípios preservados. O princípio que define a asana como tal. Tá? E daí a gente, claro, tem que recorrer àquilo que é consensual na literatura tradicional. O que é consensual na literatura tradicional? As definições de asana de Patanjali. Por quê? Porque é uma definição que aparece num texto central e que nos textos mais tardios, posteriores, não é questionado. Você pode ir lá no Hatha Pradipika, no Giranda Samhita, no Shiva Samhita, no Hatha Ratnavali, no Goraksha Shataka. Você pode ir em todos esses textos e nenhum deles vai questionar a definição de asana de Patanjali. Parte-se do pressuposto que essa definição já está aceita no meio do yoga, quando toda essa diversidade de posturas que caracteriza principalmente a evolução do Hatha Yoga, tá, começa a se desenvolver. E então, como Patanjali define asana? Vocês devem saber disso, né? Acho que todo mundo que trabalha com yoga, estuda yoga, conhece essa definição. Indo lá nos Yoga Sutras, a gente encontra no capítulo 2, no verso 46, no Sutra 46, Sthira Sukham Asanam, que significa a postura, o asana, é estável, sthira e confortável. Sukham. Então, o que eu busco no asana? Essa combinação de estabilidade e conforto. Sendo a estabilidade uma característica mais até perceptível a partir de uma referência externa, né? Mas o conforto mais algo vivenciado internamente, mais subjetivo. Tá? A gente pode dizer que o asana tem dois princípios que o qualificam, ou que o definem, inclusive. Um é mais objetivo, a estabilidade, o outro é mais subjetivo, o conforto. Mas não fica só nisso. Patanjali vai além. No sutra seguinte, o 47 do mesmo capítulo, ele nos diz que Prayatina Shaitilya Ananta Samapatibhyam, ou seja, pelo relaxamento do esforço e concentração no infinito, a postura é dominada. Então ele nos lembra que para dominar um asana, a gente deve fazer o quê? Relaxar esse esforço, Prayatina Shaitilya. Relaxar, aliviar todas as tensões desnecessárias para manter aquela postura. Por isso que quando eu ensino yoga, e também quando faço a minha própria prática, eu enfatizo isso. Existe uma fase que eu chamo de fase de construção do asana. Depois, numa outra etapa, existe a acomodação ao asana. Na fase de acomodação, eu vou aliviando todas aquelas tensões que eu percebo não serem necessárias. E que, sem elas, eu continuo na mesma postura. Tá? Então, um exemplo muito claro. Eu vou lá para uma postura de anteflexão. Eu vou lá segurar o pé, tá? Aqui, botar o pezão aqui na mesa, vou lá segurar o pé. Muita gente, ao fazer essas posturas aqui, é muito comum, principalmente com quem é neófito, né, na prática, traz uma rigidez desnecessária aqui para a região do trapézio, para a região de ombro e pescoço. E a pessoa fica assim. Ora, você percebe que o alongamento que eu estou fazendo aqui, ele não vai ter ganho nenhum
eu não vou fazer essa prática ter mais ou menos efeito, né, para onde eu quero esse efeito, onde eu estou alongando, enrijecendo o trapézio ou não. Então, depois que eu construir a postura, para construir a gente faz algum esforço, tem que chegar lá, né? Mas depois que eu construir a postura, começo a relaxar, vou aliviando os ombros, distanciando-os das orelhas, vou deixando o peso da cabeça trazê-la para frente. Então, essa acomodação é exatamente aquilo que é considerado necessário para dominar o asana. Por quê? Porque depois o praticante vai, por assim dizer, se esquecer na postura. Tá? E é isso que a gente pode, de certa forma, traduzir como a concentração no infinito. Eu vou além do corpo. O corpo fica ali. Não mais é um fator de perturbação. E eu posso ir além dele, eu posso levar a minha consciência para um outro nível de observação. É claro que isso também pode levar a uma reflexão. Mas Patanjali estava falando de todas as posturas culturais que nós temos no repertório do Hatha Yoga, ou essa definição cabe melhor às posturas meditativas? Tá? É uma boa pergunta. Mas eu entendo que por mais que haja posturas culturais no yoga que exigem grande esforço, e a gente costuma até hoje, né, essas classificações que fazemos dentro do yoga contemporâneo, classificar essas posturas como posturas de força, um barco, um pavão, né? São posturas que vão exigir realmente um grande esforço. Mas mesmo nessas posturas, a gente pode relaxar parte do corpo, filtrar, eu diria, a ação muscular, refinar a execução técnica, concentrando o esforço, a ação onde ele é realmente necessário e aliviando onde ele não é necessário. Até num pavão é possível fazer esse treino. Ainda que não exista pavão, Mayurasana, sem um significativo esforço de sustentação do corpo ali. Tá certo? Agora, estou dizendo tudo isso porque onde eu quero chegar? Na ideia de que a qualidade do asana está nesse processo, que nos leva, primeiro, a preencher os critérios que o caracterizam e, subsequentemente, a dominar essa técnica. Então, se uma pessoa tem grandes limitações físico-motoras, tá? Ela não é, ainda assim, uma pessoa que não tem condições de ser treinada para executar asanas com qualidade. Porque a qualidade do asana não está naquilo que a gente poderia classificar como sua performance atlética. Então, eu faço uma postura que eu consigo plantar parada de mão, fazer parada de mão, levar os pés à cabeça. É claro que isso exigiu treino. É claro que isso também depende de uma boa consciência corporal. Dependendo da condição da pessoa, ela treinou muito também para lograr esse grau de flexibilidade. Então esse treino não deixa de ter o seu valor, sim. Mas onde eu quero chegar? Na ideia de que, muitas vezes, o efeito que esse asana traz para essa pessoa, principalmente de acordo com o que está associado, em sintonia com a proposta do yoga, pode também ser logrado por uma outra pessoa que não tem esta capacidade toda corporal, em posturas que, aparentemente, visualmente, sejam muito mais simples. Agora, é bom lembrar que o yoga não se resume também a asanas. Então, um praticante de Raja Yoga, ele vai ter uma ênfase muito mais direta meditativa. É claro que, ao meditar, eu estou num asana. Mas qual asana é necessário para meditar? Eu não consigo fazer a postura ideal para meditação. A postura ideal para meditação, ouvi dizer, é o Padmasana, a postura de lótus. E daí a gente fica também com uma ideia, né, equivocada de que é necessário um asana específico como base para a meditação. Na própria tradição do yoga, não há como negar, o Padmasana é considerado como uma postura de grande importância.
junto com o Siddhasana, na postura do sábio do perfeito, são os dois asanas mais citados na literatura tradicional. Mas isso não significa que a qualidade da meditação depende de passar necessariamente pelo Padmasana. Se eu tenho um problema sério nas articulações de joelho, por exemplo, e eu não consigo nem sentar direito em Sukhasana, com as pernas cruzadas da forma mais simples, eu tenho outras formas de me sentar para meditar. Até sentar como eu estou aqui numa cadeira pode ser uma postura adequada para a meditação, desde que eu consiga aqui conciliar estabilidade, conforto, alinhamento e me absorver na prática meditativa. Então, se você fica no Padmasana, fecha os olhinhos e lá por dentro está se agoniando, meu Deus do céu, que hora que o professor vai me tirar daqui, que eu não aguento mais, né? Tá se agoniando. Então a sua prática meditativa está sendo de péssima qualidade, apesar de ter esse belo suporte físico. Mas se você está sentado ou sentada numa cadeira e se absorve na prática meditativa, então essa meditação tem muito mais qualidade. E isso independe, tá, da forma física que é usada como base para essa prática mental. Então, com isso, eu vou aqui já cavando, né, esse caminho que procura levar à reflexão sobre a importância do yoga ser adaptável. É melhor uma pessoa meditar sentada numa cadeira do que a pessoa não meditar por não conseguir sentar de uma forma que a gente considere a ideal. Tá? Uma vez, vou contar uma outra historinha. Uma vez eu dava aula num clube e a minha aluna mais velha, mais idosa que fez essas práticas comigo nesse clube, tinha naquela ocasião 88 anos, né? Acho que ela já ia para 89 praticamente. E hoje ela deve ser falecida, né? Porque isso faz já uns 15 anos, no mínimo, mais de 15 anos. Então essa senhora ia lá, fazia a prática dela, e eu procurava adequar as técnicas para ela, às vezes olhava, pegava um travesseirinho, né? Uma coisa para ajudar no apoio. Ela já tinha uma cifose acentuada, então deitar de barriga para cima para ela exigia um apoio para a cabeça. Veja, para algumas pessoas, até o Shavasana, né, tem que ser modificado, adaptado. Tá? Porque se a pessoa é hipercifótica, deita de barriga para cima, ela vai ficar com a cabeça assim, né, para apoiar a cabeça no chão. Então, para evitar isso, a gente coloca um apoio para a cabeça, coloca um apoio às vezes por trás dos joelhos, né? Algo que hoje se faz muito bem no yoga restaurativo, né? O yoga restaurativo trabalha muito com esses apoios todos, né, para garantir o máximo de conforto, tá? No meu caso, né, eu não trabalho com yoga restaurativo, mas esse princípio muitas vezes uso nas minhas aulas, principalmente na hora de trabalhar com posturas de relaxamento até. E aí, num dado momento, depois que a senhora já praticava comigo há alguns meses, eu encontrei com ela, né, andando pelo clube e comecei a conversar com ela e ela falou: professor, eu quero te fazer uma pergunta e quero que o senhor me responda bem sincero, tá? E eu falei: pois não. Ela: você acha que vale a pena eu continuar praticando? E aí eu achei estranho, né? Quer dizer, não tão estranho porque é uma coisa que você já pode até imaginar. Mas eu falei: mas por que você está falando isso? Dizendo que eu faço tão pouco. Tá? Então a ideia que ela tinha de que na prática dela ela fazia pouco. Tá? Então a ideia do quanto. Nós temos muito essa coisa na nossa cultura, valorizar o quanto, né? Mais do que o como. Tá? E aí eu perguntei para ela: mas como a senhora se sente com esse pouco que a senhora faz? Ela falou: não, eu me sinto muito bem. Se você se sente muito bem, então por que motivo você deveria deixar de praticar? Né? A gente tem que começar a colocar essas questões para nós mesmos e para os outros. Então a pessoa faz aquilo que ela considera pouco, mas ela sai da aula se sentindo bem, ela tem um benefício, ela sente um bem-estar físico, ela sente uma serenidade mental. Então,
por que dizer que aquilo não vale a pena? Né? Por que colocar tanto valor numa ideia de mensurar rendimento? Ah, aquela pessoa pratica bem, você viu, ela coloca o pé na cabeça. Tá? E isso fica, né, no nosso imaginário. Tá? Então, eu costumo dizer que mudando essa mentalidade, a gente abre muito mais fácil esse caminho para a inclusão, né, dentro do yoga. Tá? Inclusão dentro do yoga, ela tem, podemos assim dizer, várias facetas. A primeira é que a gente tem que tomar algumas iniciativas como profissionais para tentar levar o yoga a grupos, a pessoas que normalmente não praticam, e não necessariamente não praticam porque não tem interesse ou porque não gostariam, não tem curiosidade, mas não praticam porque tem um certo receio muitas vezes. E quando você consegue conversar e desconstruir esses equívocos que permeiam muitos desses receios, aquela pessoa pode se motivar a praticar. Tá? Eu mostrei aquela imagem de uma cadeirante aqui na revista, lembra? Na revista Yoga Journal, na matéria Yoga para Todos, tinha uma modelo lá que era cadeirante. Ela foi minha aluna num centro de reabilitação e ela tinha uma paraplegia em função de uma lesão medular que ela sofreu num acidente automobilístico quando ela era jovem, quando ela tinha uns 20 e poucos anos de idade. Quando ela era minha aluna, ela já tinha mais de 50. Então, uma parte da vida dela, ela conviveu, né, com essa deficiência, com essa paraplegia, certo? E ela, quando começou a praticar comigo, né, trouxe exatamente essa questão. Ela falou assim: nossa, sempre tive curiosidade de praticar yoga, mas eu nunca fui praticar, porque eu tenho esse problema, essa paraplegia. Agora, quando eu vi que estava sendo oferecido aqui no Grau, aí eu vim praticar, conferir. O Grau era esse centro de reabilitação, onde eu cheguei a dar aula de yoga. Tá? E então essa pessoa, né, ela realmente começou a criar coragem para praticar yoga quando ela viu que o yoga estava sendo oferecido no centro de reabilitação. E, portanto, né, ela falou, então isso deve estar adequado para as minhas condições. E aí, é claro, né, que é muito difícil a gente querer que pessoas com as mais distintas condições apareçam numa academia convencional e venham praticar yoga. Por isso, esse seria um estágio, podemos assim dizer, mais avançado dentro de um processo inclusivo, as pessoas irem todas no mesmo local, né, e praticarem. Mas isso é muito desafiador, né, para os alunos e principalmente para o próprio professor, porque o professor tem que lidar com muitas variáveis, né, nesse contexto. Mas o primeiro passo, né, ainda antes disso, é como eu comentei agora, a gente começar a levar o yoga para esses lugares onde as pessoas que frequentam só percebem que o yoga está acessível a ela quando o yoga chega lá, naquele local, naquela instituição, né, naquele centro de reabilitação, no caso, ou, por exemplo, naquele centro de acolhida, naquela casa de repouso. Tá? Então, o projeto que eu coordeno, junto com colegas de trabalho, outros profissionais de yoga, junto com alunos, né, que estagiam nesse projeto, e que se chama Yoga Solidário, a gente já, ao longo de muitos anos, aí, cerca de 10 anos, pouco mais até, levou yoga para muitas instituições assim. Tá? Por exemplo, eu falo de centro de acolhida. O que é um centro de acolhida? É aquilo que a gente popularmente aqui chama de abrigo. Tá? Aqui em São Paulo tem alguns abrigos que acolhem moradores de rua, pessoas sem teto. E nesses abrigos, as pessoas não têm só ali um lugar para dormir, né? Ela tem um lugar para oferecer para eles um suporte. Tá? Então eles têm acompanhamento psicológico. Alguns centros de acolhida onde eu ofereço yoga, alguns inclusive largaram a dependência química, tá? Com o suporte, né, do trabalho psicológico e tal do próprio centro de acolhida. Então é muito interessante, né,
o processo, tá? É interessante o local onde a gente pode estar oferecendo yoga, mas é algo que corre riscos. Inclusive, esses centros de acolhida hoje em São Paulo estão tendo restrição maior de recursos financeiros, como quase tudo no Brasil que tem relação hoje, né, com trabalho social, né? A gente sabe, né, que às vezes existem dificuldades financeiras do Estado, seja no nível federal, estadual ou municipal, mas é claro, né, que se corta mais de onde mais precisa. E não vamos dizer, né, de onde se poderia cortar e não se corta. Mas estão sendo cortados muitos recursos. Ano passado foram fechados em São Paulo alguns centros de acolhida e deixaram de atender algumas centenas, né, de pessoas sem teto que tinham nesses centros de acolhida um suporte, tá? E o número de moradores de rua em São Paulo está aumentando cada vez mais. Mas enfim, voltando aqui à questão do yoga, o que acontecia nesse local, né? Quando eu comecei a ir lá dar aula, isso foi em 2018, comecinho do segundo semestre de 2018, os moradores de rua, o pessoal que estava lá, não tinha curiosidade, olhava com desconfiança, mas existe uma norma interna que diz: se você está dentro do centro de acolhida, você tem que fazer as atividades que estão sendo oferecidas. É compulsório, não é opcional. Então aí eu acabei tendo que dar aula de yoga para pessoas, né, que não estavam interessadas em fazer yoga. E é algo que dificilmente acontece, porque normalmente a gente dá aula de yoga para quem está interessado, quem está indo lá buscando yoga, né? E aí eu comecei a dar aula para esses moradores de rua e alguns, né, depois de algumas aulas, já estavam interessados, já estavam envolvidos com o yoga. Então, o yoga chegou até eles mesmo, em alguns casos contra a vontade, mas depois de um tempo, vários deles passaram a sentir até a necessidade da prática. Então veja que interessante. Hoje a gente fala muito da tecnologia, né, como um instrumento de inclusão. Então, de uma live aqui, de uma prática, e muita gente pode ter acesso a essa prática, né, a pessoa em qualquer lugar que esteja e tal, mas se não existir um trabalho, né, que atraia a pessoa para o yoga, se não existir também podemos dizer assim, até um contexto cultural favorável, quem vai fazer essa live? Quem vai entrar? É quem já está no meio, né? É quem já nos conhece, é quem já pratica. Dificilmente vai entrar alguém, né, que nunca praticou, que não sabe o que é yoga, tá? Então, o importante da proposta desse projeto é isso, né? É levar o yoga para vários lugares. E depois, né, muitas dessas pessoas continuam procurando yoga, uma vez que já tiveram contato com os seus benefícios, né, com aquilo que fazem e os leva a se sentir muito bem. Tem gente perguntando aí, nesse projeto, ele acontece aqui na capital de São Paulo, né? Então tem uma rede de colegas, parceiros. Agora o projeto está parado desde março, né, de 2020. Praticamente parou. No final do ano passado, em novembro, eu retomei as aulas nesse centro de acolhida, tá? E agora, no começo desse ano, paramos de novo. E estamos vendo, né, como é que vai se desenrolar essa questão da pandemia para ver se a gente consegue retomar aulas presenciais. Mas a gente oferecia yoga em vários lugares, para criança com câncer, na GRAAC, para jovens e adultos com deficiência cognitiva, na PABEX, para deficientes visuais, no Grupo Terra, para comunidades de alguns lugares da cidade, como, por exemplo, o Alto da Lapa e o Rio Bonito, para duas casas de repouso, Alexandre Danude, na Vila Mascote, e a Adonai, no Jabaquara. Na Adonai eu mesmo dei aula durante 5 anos lá. Depois no meu lugar entrou uma colega, Margot, depois entrou a Natália, né? E o trabalho continuou, tá? E a gente conta com vários colegas que ajudam, né? E que dão aulas nessa rede, chama Yoga Solidário, e os alunos dos cursos que coordeno são encaminhados para esses lugares para estagiarem lá. A gente exige estágio, né, no curso e aproveita o projeto para oferecer vagas de estágio. Esses que estagiam
vão se tornando também muitas vezes multiplicadores dessa proposta. Então, embora a proposta tenha sido desenvolvida aqui em São Paulo, até alguns egressos desse projeto foram morar em outros lugares e levaram propostas semelhantes para esses outros lugares. Então tem gente fazendo um trabalho assim bonito lá em Rondônia, lá no Ceará, né? E começou aqui, né, dentro do yoga solidário. Tá? E aí o que a gente propõe, né, em termos práticos? Em termos práticos, ter um olhar para as características de cada pessoa e adequar as práticas para essas pessoas, independente das suas condições. Certo? Por exemplo, uma coisa que a gente fazia no asilo que eu dei aula na Adonai, era yoga na cadeira. Muito difícil fazer alguma coisa em pé com os idosos no grau, né, de comprometimento que eles já tinham, certo? Então, eu trabalhava muito com aquilo que hoje a gente chama de share yoga, yoga na cadeira. Embora eu desse aula de share yoga muito antes de saber que esse era o nome, né, yoga na cadeira, tá? Também trabalhei muito com yoga na cadeira com deficientes fisicomotores, tá? Então, cadeirantes mesmo, e não só na cadeira. Né? Então, às vezes também tirava o cadeirante da cadeira, colocava no chão, colocava num tablado, dava algumas práticas deitadas. Né? Claro, a gente não se restringe à cadeira, mas fazer algumas coisas na cadeira é muito interessante, porque uma prática pode ser viabilizada em vários contextos. Como eu falei, para um idoso, uma pessoa com uma deficiência, mas também, por exemplo, no âmbito laboral. Eu vou dar aula de yoga no ambiente de trabalho, como também eu já fiz isso, né, dentro de equipes que atendiam grandes empresas, tá? E a gente chega lá naquela grande empresa, não tem um local adequado para a prática, a pessoa está com a roupa do trabalho, né? A chefia conversa com a gente e fala, você faz alguma coisa em 15 minutos, em 1 hora a gente tem que pegar 4 turnos de funcionários, e cada turno, um grupo de funcionários fica 15 minutos com você, você fala, então tem que reduzir minha prática para 15 minutos. 15 minutos. Nessas condições, o que você faz? Coloca a pessoa sentada na cadeira e faz alguma prática, né, na cadeira também. Tá? Às vezes dá para fazer alguma coisa em pé também, mas não tem as mesmas condições de trabalhar, como se fosse numa academia, num instituto de yoga. Ou, como hoje se fala, num estúdio. Tá? Então vamos fazer agora aqui, só para a gente terminar essa nossa experiência hoje, uma prática na cadeira. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês, né, pegarem alguma cadeira que tenham disponível. É interessante uma cadeira que tenha um assento distante do chão, mais ou menos uma altura equivalente à da sua perna. Quando eu falo perna, é do joelho até o tornozelo. Tá? Ou melhor, vamos pegar até a planta do pé no caso, porque estando assim, você senta bem nessa cadeira, você consegue deixar os joelhos flexionados a 90 graus e as plantas dos pés no chão. Essa seria a altura ideal do assento. Tá? E também é interessante ter um encosto. A gente não vai usar muito o encosto, tá? É bom às vezes até se livrar do encosto, né? A gente às vezes cria muita dependência do encosto e você sabe o que acontece. Então, a gente vai tentar fazer aqui o que for possível sem o apoio do encosto, mas em algum momento ele pode também ser útil. Então vamos fazer uma postura de extensão na cadeira, o encosto vai ajudar, né? Senão a maioria das pessoas tem o risco de cair para trás. Tá? Então é isso. Providenciou sua cadeira? Vamos lá. Eu vou só mudar aqui um pouquinho, né, a posição da câmera. Quer dizer que eu estou no espaço aqui que não é muito grande, porque essa é a minha zona. É o meu escritóriozinho pessoal, onde eu vou acumulando tudo. Então, eu sou acumulador de livros. Com livros eu não tenho essa coisa de desapego, né? Estou apegado a todos, eles estão tudo aqui ainda. Mas vamos lá. Estou tomando uma distância maior aqui em relação a vocês. Tá? E deixa eu ver se eu mudo aqui a câmera. Bom, vocês me veem agora praticamente por inteiro, né? Então estamos sentados aqui na cadeira. Se eu ficar de lado, você percebe que é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Joelhos a 90 graus, plantas dos pés no chão. Eu posso trazer os discos um pouco mais para trás e sentir a coluna equilibrada. Eu não estou largado no encosto. Eu estou me equilibrando.
sem precisar do encosto nesse primeiro momento. Perfeito? Se eu for trabalhar com uma pessoa que é cadeirante e não tem estabilidade de tronco, logicamente ela vai precisar do encosto. Tá? Se for esse o caso, perfeito, ela vai estar apoiada no encosto fazendo a sequência semelhante ao que a gente está fazendo aqui agora. Nós vamos fazer algumas posturas acessíveis para quem está na cadeira. Primeiro, vamos fazer o Brahma Mudra, símbolo de Brahma. Uma técnica muito interessante, simples, mas efetiva. 4 posições da cabeça. Pega o ar, soltando o ar, vira a cabeça para a direita. Mantém o tronco parado. Pega o ar, volta. Soltando o ar, vira a cabeça para a esquerda. Pega o ar, volta. Soltando o ar, solta a cabeça para trás. Deixa a mandíbula também solta, sem mudar a posição do tronco também. Pegando o ar, volta. Soltando o ar, solta a cabeça para frente. Sente alongar a nuca. Pegando o ar, volta. Muito bem. Agora vamos imaginar. Seja eu um cadeirante que usa muitos braços para tocar sua cadeira de roda, seja um trabalhador que fica horas no computador, tá? É interessante alongar um pouquinho os membros superiores. Talvez o alongamento mais importante seja aquele que trabalha essa cadeia muscular que está na parte anterior dos membros superiores, desde os peitorais até as mãos. Porque são músculos que tendem ao encurtamento se eu adoto essas posturas aqui por muito tempo. Tá? Então vamos alongar essa cadeia desde o peito até os dedos das mãos, passando pelo braço, antebraço, palma da mão, né? Toda a face anterior desses membros superiores. Assim, a partir daqui, eu vou esticar os braços. Imagino que tem alguém puxando as minhas mãos, uma para cada lado, nessa direção oblíqua, na direção do chão. Estica bem os braços e tenta também crescer a coluna. Agora, mantendo os braços aí, estendemos os punhos, ou seja, os dedos apontam para o alto. Mantendo ainda os punhos e dedos estendidos, eleva os braços ao nível dos ombros. Tem uma distância maior aqui para vocês me verem por inteiro. As mãos apontando para fora, as palmas das mãos, como se eu estivesse empurrando 2 paredes. Agora vai girando, os dedos das mãos se voltam para baixo, mas continuam estendidos, os punhos também. Leva os braços mais para trás, ainda nesse mesmo plano, como se eles deslizassem por uma mesa. Os dedos continuam apontando para baixo, mantém dedos estendidos, punhos estendidos, cotovelos estendidos, ombros rotacionados para fora, peito aberto, olha um pouquinho para o teto. Respira fundo e sente a mobilidade respiratória no peito. E devagar volta, soltando o ar, soltando os braços. Se ficou formigando os dedinhos, faz parte, acontece. Complementarmente a essa postura, vamos fazer uma outra que ajuda muito na autoestima, né? Vamos nos abraçar. Então a mão esquerda no ombro direito, a mão direita no ombro esquerdo. Segura os ombros, curva a coluna, cabeça solta na direção dos braços. Agora nessa posição, tenta perceber o alongamento na região dorsal, no meio das costas, né? Tenta perceber a respiração pulsando no meio das costas. E soltando os braços, volta. Ótimo.
Agora vamos esticar o corpo para um lado e para o outro. A sua mão esquerda segura na sua coxa direita. O braço direito fica livre para subir. Imagina que eu tenho uma pessoa que não consegue fazer isso. É muito comum, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa com limitação, não conseguir esticar o braço lá. Então ela poderia, por exemplo, colocar a mão na cabeça. Tá? De um modo ou de outro, você se curva para o lado esquerdo. Abre espaços na lateral direita do tronco. Respira fundo. E volta. A gente vai fazer um pouquinho mais breve cada